chegar. Começar a contagem ali, a gente já... Tá me ouvindo agora, Bruno? Tô te ouvindo, Fábio. Agora conseguimos. Tudo bem? Oh, meu Deus. Vou até, Foi vou difícil, até né? tocar uma música aqui para dar parabéns. Vamos pra aí. Deixa eu Ok, cumprimentar de novo o pessoal que está vamos lá chegando aqui então. na live agora. Um abraço para você aí. Já vai apertando no coraçãozinho do lado, já vai clicando no aviãozinho para convidar seus amigos. A gente está com o Fábio Mequete, o maestro da Filarmônica de Minas Gerais. A gente vai bater um papo muito bacana agora sobre a Filarmônica, sobre o cenário da música aqui no nosso estado. Fábio, seja muito bem-vindo, é muito bom falar com você. Obrigado pela oportunidade. Desculpa aí o transtorno até chegarmos aqui, mas estamos aí. A gente está se adaptando ainda essas novidades aí, né, que Pois essa é, quarentena está impondo, mas a gente chega lá. tá ok. Vamos lá então. Vamos lá, Fábio. Bom, o senhor é um dos responsáveis pela concepção da Filarmônica aqui em Minas, né? A Filarmônica foi um marco na história da nossa cena musical, na nossa cena cultural. Eu queria começar perguntando para o senhor, depois de mais de uma década de existência, qual que é o panorama atual da Filarmônica? Como é que está a situação hoje? Como é que estão as perspectivas para o futuro? Como é que está isso tudo? Bom, nós estamos entrando na nossa 13ª temporada, né? E fizemos alguns concertos memoráveis, como a celebração dos 5 anos da Sala Minas Gerais, com a Segunda Sinfonia de Mahler. Depois iniciamos as nossas séries habituais, que são as séries de assinantes, né? E estava tudo caminhando para uma grande celebração dessa temporada, com os 250 anos de Beethoven, que o mundo inteiro está celebrando também, vários outros grandes projetos, né? De gravações, etc. Até que, infelizmente, tivemos que suspender isso tudo devido ao coronavírus, né? E, então, no momento, a perspectiva é que nós temos que acompanhar a evolução do vírus, não existe outra direção a não ser essa, né? Os músicos estão no momento de férias até o final do mês. Em junho, nós vamos voltar dessa maneira como nós estamos fazendo aqui, né? Virtualmente, com os músicos fazendo apresentações individuais em suas casas e outras atividades nós estamos planejando. E esperamos ver o que acontece até julho. A ideia é que, se nós conseguirmos voltar em julho, nós vamos conseguir reproduzir toda a programação que foi cancelada a partir de julho até fevereiro do ano que vem. Então, essa é a perspectiva no momento. Esperamos que a gente possa realmente levar adiante toda essa temporada planejada, atendendo aí os nossos assinantes e ao nosso público em geral. Bacana. A Sala Minas Gerais, ô Fábio, ela é reconhecida como uma das principais do Brasil, uma das principais da América Latina. Então eu queria perguntar para o senhor qual que é o papel de uma sala na vida de uma orquestra, na vida da Filarmônica, por exemplo, e qual que é a importância para uma orquestra ter uma sala própria. Bom, não existe nenhuma grande orquestra no mundo sem a sua própria sala. Isso porque o som da sala e o som da orquestra são complementares, né? Uma coisa não acontece sem a outra. Para nós podermos criar a nossa própria sonoridade, né? Era importante ter uma sala, não só uma sala, mas uma sala de qualidade, como foi o caso aqui da Sala Minas Gerais. Além disso, nós temos também a preocupação de poder ensaiar no mesmo local que a gente se apresenta e, ao controlar a sala, a gente também tem a oportunidade de poder oferecer muito mais alternativas para o público, né? Nas nossas séries, e mesmo como artistas convidados, orquestras convidadas, além do impacto financeiro e econômico que ela tem também em Belo Horizonte e no restante do estado. Isso já se foi medido, né, e comprovado nos últimos 5 anos, os impactos que a gente teve em restaurantes, em outros comércios que existem em volta da sala, né? E a atividade que ela gerou em toda semana, praticamente, até a gente ter que suspender os trabalhos, ela era muito bem utilizada, né? Esperamos que, logicamente, isso daí também se transforme em um cenário mais internacional. Não é porque eu estive envolvido com a construção da sala, mas realmente a nossa sala Minas Gerais se compara favoravelmente com grandes salas do mundo inteiro. E no momento que todos entenderem que nós temos isso em Belo Horizonte, inclusive os próprios mineiros, né, isso vai causar uma grande
transformação cultural na cidade e levar o nome de Minas Gerais, o nome de Belo Horizonte, né, a vários pontos do mundo, esperando que essa sala se transforme como realmente um centro, um foco, um farol, onde a cultura mineira possa ser difundida. Certo. E como diretor artístico e regente titular da Filarmônica, Fábio, qual que é o papel que o senhor está desempenhando atualmente por lá? Qual é o padrão? Que o senhor desempenha atualmente na Filarmônica? Bom, atualmente, logicamente que o planejamento do que vai acontecer nos próximos anos continua. Isso a gente sempre tem feito com grande antecipação, né? Geralmente uma temporada se faz com um ano ou dois antes da... Ao mesmo tempo, nós estamos reagindo e vamos nos adaptando conforme a evolução dessa pandemia que nós estamos experimentando agora no momento, né? Nós temos planos, como eu falei anteriormente, de reiniciarmos atividades em julho. Se isso não for possível, existe um plano B para começar em agosto, para começar em setembro. O importante é que a gente mantenha o nome da Filarmônica, as atividades dela, no coração das pessoas que a seguem e na população em geral. Certo. Fábio, a gente sabe que o planejamento de uma temporada de concerto é algo que é planejado com muita antecedência, né? Algo que é pensado com muita antecedência. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que é esse processo artístico de convidar os músicos, de ensaiar, de apresentar um cronograma, de produzir mesmo o concerto. Como é que é feito todo esse processo? Bom, logicamente, a primeira coisa é estabelecer um calendário, né, semanal, com os feriados, com todas essas questões que nós temos que lidar ano a ano, né? E nós criamos uma certa estrutura na nossa programação baseada nas séries de assinaturas. Então, nós temos 5 séries principais, cada uma delas com um número variado de concertos, logicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, também dentro de um orçamento que está cada vez mais curto, né? Não só pela situação financeira pela qual todos nós passamos, mas principalmente pela valorização do dólar em relação ao real, que também interfere. Por exemplo, passagens são compradas em dólar, alguns cachês são pagos em dólar, aluguéis de partituras, por exemplo, que a gente tem que alugar ou comprar para as execuções, são geralmente pagas em dólar. Então, tudo isso afeta o orçamento. Dentro disso, eu procuro manter um equilíbrio entre, por exemplo, pianistas, violinistas, violoncelistas, obras com canto, obras com orquestra, somente com orquestra, etc., né? Buscando o maior tipo de diversidade possível no repertório. Você vê que o nosso arsenal de repertório artístico, por exemplo, ele vai desde o século XV até coisas que estão sendo escritas hoje para a Filarmônica. Então, ele é muito amplo, o que a gente pode aprofundar. E dentro disso, a cada temporada eu tento buscar um equilíbrio grande entre peças que são conhecidas, apreciadas pelo público em geral, ao mesmo tempo peças que são novas, que são inéditas, né? Valorizando muito o compositor brasileiro, os solistas brasileiros e o músico brasileiro em geral, assim como também trazendo o que existe de mais importante no cenário internacional atual. Legal. Agora, Fábio, além das séries de concertos que a Filarmônica realiza, vocês também têm algumas ações educacionais, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas ações para a gente, qual que tem sido o impacto delas na sociedade. Bom, eu acho que a função de uma orquestra, logicamente, vai além de apresentação de concertos, né, normais, regulares, como a gente faz na temporada. Do ponto de vista da formação de público, eu acho que a gente tem feito um trabalho exemplar desde o início da orquestra, com participações nas praças públicas de Belo Horizonte, trazendo música de qualidade ao público em geral. Nós talvez sejamos a orquestra que mais viaja pelo interior de qualquer estado brasileiro, né? Então, nós temos tido uma frequência muito grande também em várias cidades do estado de Minas Gerais. Já viajamos pelo Brasil, já viajamos pelo mundo. Estamos sempre projetando o nome de Minas Gerais e a qualidade do que a Filarmônica promove, né, nesses concertos. E também temos um cunho, que eu diria, de educacional importante. Nós temos uma série de concertos para a juventude, onde, aos domingos, pelas 11 horas da manhã, né, nós geralmente temos um tema que ele vamos dizer, ele é explorado ao longo do ano, né, e é uma oportunidade inicial para jovens, por exemplo, se introduzirem a uma linguagem e a um ambiente que muitas vezes é a primeira vez que eles têm essa oportunidade, né? Além disso, a gente tem nossos programas didáticos, que também
trazem alunos da rede pública para a Sala Minas Gerais, né? Expõem essa juventude, essa criançada toda para a orquestra sinfônica, pelo repertório que a gente toca, né? E com isso a gente vai quebrando esses tabus que ainda existem com relação à música clássica em geral e preenchendo uma lacuna muito grande na formação cultural do nosso povo e da juventude em geral. E é interessante também que atrai também um público mais jovem que se interessa por música clássica, não só por ouvir, mas por também tocar, né? Se apresentar nesses concertos, se apresentar no interior do estado, por exemplo. Também. É interessante que, por exemplo, muitos solistas que vêm de fora, eles se surpreendem primeiro com a qualidade da orquestra, a qualidade da sala, e a outra coisa que eles ficam muito surpresos é a relativa idade do nosso público, né? Contrariamente aos Estados Unidos, à Europa, o público aí em Minas Gerais ele é bastante jovem. Lógico que a maioria dos nossos assinantes são pessoas da minha idade, por exemplo, né? Mas nós temos um número muito significativo de estudantes, de jovens que participam dos nossos concertos. A nossa orquestra mesmo, os músicos são muito jovens, porque a orquestra começou do nada, né? Então a gente foi, na verdade, selecionando músicos que têm uma faixa etária entre 25 e 40 anos, então eles estão realmente representando uma geração nova, né? Então todo o nosso esforço é feito para que nós possamos trazer música de qualidade a um número cada vez maior de pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, estamos surpreendidos com o fato de que muitos jovens entendem a importância da música clássica, entendem a qualidade daquilo que está sendo oferecido e querem participar o máximo possível desse grande projeto cultural do Estado. Ah, que legal. Ô, Fábio, a gente recebeu a pergunta aqui de um ouvinte, o Matheus. Ele mandou uma pergunta pelo Instagram. Eu não peguei seu sobrenome, Matheus, mas já vamos registrar aqui a sua pergunta. Ele está perguntando sobre as dificuldades de ser maestro, quais que são as habilidades específicas que são necessárias para quem quer ingressar nesse ramo. Olha, são várias coisas. Para ser maestro, as pessoas acham que é só chegar lá e começar a bater a varetinha, né, a varinha de condão, que as coisas vão acontecer. Na verdade, é um processo muito grande. Logicamente que todo maestro tem que dominar algum instrumento, né, da orquestra, tem que estudar muito a parte técnica do que é fazer uma orquestra soar daquele jeito, estudar bem o repertório, etc., né? Agora, a função principal do maestro é aquela de tentar traduzir aquilo que o compositor deixou, o seu legado, né, escrito, numa versão interpretada, né, em que a gente seja o mais fiel possível às intenções do compositor e, ao mesmo tempo, que traga a vida, né, dessas obras impressas, como, por exemplo, essa aqui que eu tenho aqui, né, é um monte de rabisquinho aqui que não significa nada até o momento que isso se transforma em som, transforma em música. Então, o maestro geralmente tem essa ideia geral do global, né? O músico tem cada um a sua parte, né? E, ao mesmo tempo, a importância do maestro é justamente unir essas partes e ter certeza que a gente está mostrando o melhor possível daquela ideia musical que foi concebida por um desses grandes compositores do passado. Agora, do outro lado, existe a dificuldade, por exemplo, do maestro, que é que nosso instrumento, a minha batuta não faz barulho nenhum. Se eu começar a mexer ela aqui daqui a pouco, não adianta nada. Eu preciso de ter uma orquestra para poder realizar esse trabalho. E as oportunidades que jovens regentes têm de você realmente treinar com uma orquestra são muito reduzidas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, essa que é o grande desafio do regente, é você ir adquirindo a experiência de lidar com músicos, de lidar com uma orquestra, já em frente a músicos e orquestra. Não existe um preparo anterior que você possa realmente errar à vontade antes de você estar diante de músicos que estão lá para trabalhar, né, o repertório. Mas isso, então, justamente porque eu acho que a regência ela vai mais do que um gestual, do que uma questão simplesmente, vamos dizer, coreográfica, né? Ela tem muito a ver com a relação com o músico, a relação com o público em geral, né? E talvez seja essas as grandes dificuldades nessa profissão. Certo. Ô, Fábio, a gente falou no comecinho da conversa, o senhor mencionou sobre os 250 anos do Beethoven, né, que são comemorados nesse ano. Independente desse período de suspensão dos concertos, de suspensão de apresentações, qual que é o projeto da Filarmônica para celebrar essa data? Bom, nós ainda esperamos poder realizar pelo menos parte dessa programação, né? Logicamente que
algumas das peças mais emblemáticas dele, como a Nona Sinfonia, como a sua ópera Fidelio, estão todas mais para o final do ano. Então, a gente ainda espera poder executar essas peças, né, apresentá-las ao público e, de uma certa maneira, ainda prestar essa homenagem aos 250 anos de Beethoven. No caso de concertos em junho, por exemplo, que serão ainda com a orquestra reduzida, provavelmente grupos de câmara, etc., nós vamos também tentar enfatizar a música de câmara de Beethoven, né? Ele escreveu centenas de obras, não só para a orquestra, mas também para músicas de câmara, sonatas, etc. Então, a gente vai tentar valorizar a celebração dos 250 anos de uma forma diferente daquela imaginada anteriormente. E se, por acaso, obras importantes ficarem de fora, nada impede que a gente faça de novamente 2021. Né? Isso não impede. A gente está justamente querendo ver o tanto que nós vamos oferecer neste ano de Beethoven para talvez reutilizar algumas dessas peças nas temporadas seguintes, 2021, 2022, etc. Vamos esperar, mas Beethoven será muito celebrado. Com certeza. E ele é um dos compositores mais conhecidos da história, né? Quem gosta de música clássica conhece o Beethoven, quem não gosta de música clássica, com certeza já ouviu o nome do Beethoven. Queria que o senhor falasse qual que é o papel que ele representa mesmo para a música até hoje, tanto para a música quanto para a cultura no geral. Bom, são várias coisas. Eu acho que, primeiro, essa apreciação que o público em geral tem de Beethoven é que ele é um gênio reconhecido que boa parte da sua vida, né, ele ficou surdo. Então, as pessoas já veem essa grande questão. Como é que uma pessoa surda pode escrever tanta música bonita, pode escrever sinfonias, missas, a ópera, etc., sendo surdo? Então, existe já essa questão da superação, né, que Beethoven teve que enfrentar na medida em que ele foi perdendo aquilo que era mais precioso a ele e aos músicos em geral, que é a audição. Agora, independente disso, Beethoven também ele representa um momento na história da música em que os compositores estavam deixando um pouco de trabalharem para alguém e se voltarem à sua obra como reflexo da sua própria história, da sua própria personalidade, né? A música anterior a Beethoven, não estou dizendo que ela não fosse subjetiva em alguns momentos, mas ela era música por música, era uma questão das pessoas conceberem temas, conceberem harmonias, etc. e tal. Mas o Beethoven foi o primeiro compositor, talvez, na história, a se colocar como pessoa nessa condição de artista e tentar mostrar as suas dificuldades, as suas paixões, os seus desafios, né, na música que ele escreveu. Então, eu acho que é essa questão romântica da música de Beethoven que cria essa aproximação direta com o público, né, mais diretamente. Então, até hoje, as pessoas podem nunca ter entendido Beethoven, lido sobre Beethoven, sabendo quem foi, mas na hora que a gente fala pá, 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 todo mundo sabe o que significa isso. Né? Quer dizer, essa pequena e emblemática célula musical, né, definiu muito da música que veio a seguir e define também uma questão artística, estética, que as pessoas podem não entender a respeito, mas entendem o impacto dela. Claro. Agora, Fábio, eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que o senhor está vendo o momento atual da música clássica brasileira, da música de concerto aqui no Brasil. Bom, o momento atual ele realmente é muito complicado, né? Fazer cultura, fazer música de qualidade, fazer cultura de qualidade do Brasil sempre foi difícil, não é? Mesmo nas poucas épocas de vacas gordas que o Brasil teve a oportunidade de passar, a cultura sempre tem uma dificuldade muito grande pela natureza própria dela, né? E hoje em dia é até mais difícil pela questão. Nós somos o oposto do isolamento social, nós somos a aproximação social. Nós queremos que as pessoas nos venham, né, em boa quantidade, escutar não o que um ou dois têm a dizer, mas o que 80, 100 pessoas têm a dizer. Né? Então, tudo isso vai contra a questão do isolamento social que a gente está submetido no momento atual. Então, não só a música orquestral, mas teatro, tudo que envolve a aproximação do público está tendo uma dificuldade muito grande nesse momento. Né? Ao mesmo tempo, a gente percebe como o público tem sede desse contato. Tanto é que está existindo aí uma proliferação enorme, né, de atividades virtuais, como essa que nós estamos fazendo agora, né, com concertos pela internet, com apresentações, com lives feitas também com música de câmara, etc. Então, isso está nutrindo também essa necessidade
espiritual que as pessoas têm no momento de enfrentar uma dificuldade, realmente uma tragédia, né, que está sendo essa pandemia, do ponto de vista não só da transformação da sociedade, do modo como a gente vive, né, afetando a normalidade, a economia e tudo mais, mas questionando muitas coisas também, né? Por que a gente não pensou nisso antes? Ou por que a gente deixou chegar a esse estado? Então, eu espero que, mesmo estando isolados e não presentes, que a gente consiga certamente valorizar o que a gente faz e as pessoas reconhecerem a importância que existe na cultura para apaziguar, né, as pessoas, para trazer um consolo, para trazer uma esperança. É nesse ponto que a cultura e a arte de qualidade têm esse papel importante. Ah, que legal. E é legal a gente pegar esse gancho do isolamento social, porque a Filarmônica também tem tido uma série de ações, né, no ambiente digital, para que as pessoas possam consumir o conteúdo mesmo estando em isolamento, mesmo estando em quarentena. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas ações, o que tem sido feito pela Filarmônica nesse momento. Bom, basicamente a gente está, cada músico dentro da sua casa, né, estão todos eles isolados também, eles estão produzindo alguns vídeos que estão já no nosso site, muitos deles estão no nosso site, no YouTube, né? As pessoas podem acessar isso no filarmonica.arte.br. Além disso, nós estamos fazendo também transmissões de concertos que foram realizados anteriormente na Sala Minas Gerais e no Palácio das Artes ainda, até um acervo, não muito grande, eu confesso, mas ainda no momento é o melhor que a gente tem a oferecer, né? Do ponto de vista da orquestra em si. A partir de maio e junho, nós vamos ter uma outra série de atividades, né? Incluindo atividades educacionais, que nós vamos começar a fazer também, lives, atividades do ponto de vista também de desmistificar um pouquinho essa questão da música clássica também, aproveitando esse momento, né, para talvez conversarmos mais sobre música, ao invés de só escutarmos música, né? E tentando driblar a situação da melhor maneira possível, né? Mas a gente conta com um grupo de músicos muito talentosos, não só musicalmente, logicamente, como profissionais, mas são pessoas extremamente criativas que estão contribuindo muito com ideias bastante interessantes. E a partir do final do mês, em junho, as pessoas vão ter algumas atividades, algumas ações inéditas que a Filarmônica vai colocar no ar. Certo. E o alcance dessas ações em ambiente digital, ela pode ser muito significativa, ela pode ser muito boa também, né? O senhor acredita que isso pode fazer com que novas pessoas se interessem pela música de orquestra, que isso atraia um novo público para a Filarmônica? Sim, é um outro instrumento, né, que a gente possa utilizar para poder trazer a música clássica para um número grande de pessoas. Embora eu acho que não só eu, mas a maioria das pessoas que estão consumindo esse tipo de informação, cada vez mais concordam que não há nada que substitua um concerto ao vivo, né? O som de uma orquestra ao vivo, o som de um pianista ao vivo, isso tudo realmente é o que traz a apreciação cada vez maior que a gente sente no nosso público, nos nossos assinantes, né? Naquilo que a gente faz. Então, eu espero que essas ações que a gente está fazendo agora se traduzam, né, na presença de pessoas em nossos concertos assim que a orquestra voltar à atividade. Nós temos programação para todos os gostos, para todas as idades, né? Uma diversidade muito grande de produtos que a gente oferece. E eu espero que esse momento que a gente esteja vivendo, na verdade, crie uma antecipação e uma necessidade muito grande das pessoas depois voltarem à Sala Minas Gerais, né? Ou aqueles que ainda não conhecem a Sala Minas Gerais, de virem pela primeira vez, né? E escutarem o quão maravilhosa que é realmente a música ao vivo. Claro. Agora, Fábio, a música clássica ela tem um repertório muito grande, muito maior do que eu imagino, por exemplo, com certeza. São diferentes períodos, são diferentes estilos. Para aquele pessoal que está começando a se interessar pela música clássica, o que o senhor indica para quem quer começar, para quem está iniciando, para quem está começando um processo de interesse pela música clássica? O que o senhor indica que essa pessoa possa ouvir? Por exemplo, no nosso site mesmo, nós temos várias oportunidades das pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a orquestra, sobre os instrumentos da orquestra, sobre o repertório que a gente executa ao longo dos anos, né?
notas de programa sobre todas as peças que a gente já tocou, né? Nesses 13 anos da Filarmônica, nós tocamos já mais de 1000 obras, né? Então, praticamente toda a informação sobre elas existe ali no nosso site, tudo isso é de fácil acesso, né? Além disso, como eu falei anteriormente, agora no mês de maio e junho, algumas das ações que a gente vai fazer vão ser justamente nesse sentido, de você explicar um pouquinho mais sobre, por exemplo, a diferença de um oboé para clarinete, para um fagote, o que faz um de uma maneira, outro de outro, quais são as características de som de cada uma, tímbricas, né, de cada um dos instrumentos. Então, existe não só a necessidade das pessoas entenderem, mas a necessidade da gente dizer, né, essas coisas para um grupo de pessoas que não tiverem a oportunidade de se aprofundarem mais nesse campo da música clássica que é tão amplo. Claro. Agora, Fábio, a arte e a música, elas têm um papel fundamental na vida das pessoas e que vai muito além do entretenimento, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, principalmente nesse período que a gente está vivendo de isolamento, das pessoas estarem muito em casa e consumindo muito desse conteúdo. Bom, logicamente que eu como artista, como músico, como uma pessoa da cultura, acredito muito na força transformadora que a arte tem na vida das pessoas, né? Eu acho que, primeiro, pela questão que é uma das poucas coisas em que é uma manifestação humana para humanos, seja qual for a arte, né? Ela é produto de pensamentos, de histórias, de estéticas, de ideias que já se perpetuam ao longo dos séculos e que ainda têm uma validade nos dias de hoje, né? Ela é também o produto de grandes gênios que viveram na história da música, que ainda existem hoje em dia, que estão produzindo isso, né? Ou seja, ela não é uma coisa efêmera, ela é uma coisa que ela existe e continuar existindo muito depois da gente, né? E eu acho que o grande esforço que a gente tem que ter é promover cada vez mais esse conceito, né? Se utilizar cada vez mais essa força que a música tem na hora de transformar as pessoas e com isso chegarmos a um entendimento entre nós e a sociedade de que isso é relevante e, portanto, deve ser apoiado da melhor maneira possível. Ontem mesmo eu estava vendo aqui, a gente não tem muito o que fazer, né? Ficar vendo filmes e séries, estava vendo a série do Medici, Lorenzo de Medici, lá de Florença. E, logicamente, que quando ele morre, né, ele fala justamente que o maior legado dele não foram as guerras, não foram as conquistas, não foram a questão financeira, né, de um dos grandes banqueiros da história da humanidade, né? O que ele deixava para o futuro era a beleza expressada ou expressa pelos artistas que ele patrocinou, né? Botticelli, Michelangelo, esse pessoal todo que realmente, que hoje em dia, né, a gente lembra dos Médicis, não pela riqueza que eles tinham e pelo poder político que eles tinham em Florença, mas por aquilo que ele propiciou para a humanidade, que foi esse arsenal de beleza que define a Renascença, né? Bom, Fábio, então para a gente encerrar, já te agradecendo, claro, por ter recebido a gente, por ter conversado com a gente, eu vi o senhor comentando sobre o acervo que está disponível na Filarmônica. Eu queria que o senhor fizesse um convite para quem está acompanhando a gente agora, que acesse esse conteúdo, que possa se interessar mais também e que acompanhe mais as apresentações também. O nosso site, que é a filarmonica.art.br, né, ele está repleto de oportunidades para as pessoas explorarem um pouquinho mais as nossas atividades, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, e todos esses recursos que nós temos hoje em dia estão disponíveis, concertos passados, nossos próprios músicos falando, nossos próprios músicos executando música de câmara ou individualmente. Ou seja, existe um acervo a ser explorado lá muito grande e constantemente atualizado, né? A gente vai, ao longo dos próximos meses, ainda aumentar mais essas ofertas para que as pessoas tenham a oportunidade de cada vez mais terem contato com o que a gente faz. Então, o melhor caminho seria esse, no próprio site, né? E esperando que, a partir do primeiro momento que for possível, fisicamente e logicamente, com segurança, tanto para o público quanto para os nossos músicos, nós possamos voltar à Sala Minas Gerais e executar nossos concertos regulares e trazer alegria novamente para o público mineiro e brasileiro em geral. Claro, a gente espera que seja em breve, viu, Fábio? Obrigado pela sua participação. Obrigado por conversar com a gente. Foi muito bacana esse papo.
Para você que acompanhou a gente também, fica o meu agradecimento. A gente teve um retorno muito bacana nessa live. Fábio, de novo, obrigado. Um abraço. Até mais. Até mais. Obrigado.